Senhor presidente, colegas vereadores, primeiro eu quero agradecer a bancada do PT, do PSB, o PCdoB e a vereadora Gladys do PMDB, que assinou em conjunto a moção proposta pela bancada do PDT, que imediatamente quando o vereador Toigo viu essa atrocidade aí contra os nossos trabalhadores, propôs a nossa bancada, então nós protocolamos e convidamos as bancadas que lutam pelos direitos dos trabalhadores. E aqui é bom dizer, colegas vereadores e vereadoras, que essa luta é uma luta de décadas. No dia 27 de maio, vereadora Ana, de 2014, foi aprovada a proposta da emenda constitucional, que ficou por mais de 20 anos tramitando, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, a proposta de 57A de 1999, a chamada PEC do trabalho escravo, a famosa PEC do trabalho escravo. E trata-se de uma proposta que altera, então, a redação do artigo 243 da Constituição Federal. Só que vejam bem, colegas vereadores, essa regulamentação da PEC não está válida, não está valendo. Por quê? Porque também o Código Penal, no artigo 149, que diz que é crime qualquer tipo de trabalho escravo, vereador Cassina. Quando Michel Temer assumiu a presidência da República, o Jucá foi ministro do Planejamento, o que eles fizeram, vereador Périco? Além de nós não regulamentar a PEC do trabalho escravo, nós iremos boicotar vários itens aprovados na PEC. E que foi um avanço discutido, vereador Cassina, uma longa vitória da população, principalmente nos sertões do Brasil, mas a gente não precisa ir aos sertões, porque aqui em Caxias do Sul acontece, a forma da escravidão contemporânea, e que se configura a questão afronta dos direitos assegurados pela legislação, que é trabalho forçado, jornadas exaustivas, condições degradantes e a privação da liberdade. E é o tratamento similar, análogo ao de escravo, é uma escravidão contemporânea. E as denúncias em relação à existência do trabalho escravo nesse Brasil contemporâneo, nobres pares, datam de 1970. Mas foi somente em 1995, como falei, que houve o reconhecimento oficial perante a ONU, a Organização das Nações Unidas, da existência desse crime no nosso Brasil. Mas é bom frisar que o Brasil foi o último país das Américas, depois de Cuba, a dizer fim ao trabalho escravo. E um dos últimos do mundo a dizer fim ao trabalho escravo. E para concluir essa parte aqui da minha fala, dessa lei, os nomes, colegas vereadores e vereador Cassino, o senhor falou que vai votar contrário, porque seu ministro é do PTB. O PDT honra o trabalhismo. A gente não ocupa só uma pasta, ou a gente não ocupou como o PDT ocupou por anos, mas honrou os direitos e aprimorou os direitos dos trabalhadores. Agora a gente viu a manobra do ministro Ronaldo Nogueira, que ontem voltou para o Congresso, tirou a vaga do deputado Assis, para votar a favor de um presidente corrupto, vereador Cassina. E aqui, a lista dos nomes da lista suja, vereadora Ana, como a senhora falou, 5 nomes dessa lista suja estão no Rio Grande do Sul, 5 nomes estão no Rio Grande do Sul. E pasmem, um está aqui em Caxias do Sul. E eu vou divulgar o nome, porque está na lista suja, divulgada pelo Ministério do Trabalho até antes, quando podia, que é Marcos Suélio Dantas, aqui do bairro Esplanada. Um dos que promovem o trabalho escravo vive aqui em Caxias do Sul. Marcos Suélio Dantas, bairro Esplanada. Posso, vereador Renato Nunes, porque é público os dados. É público? Pode, sim. Foi divulgado no Fantástico esse final de semana, foi divulgado no G1, só pesquisar a lista do trabalho escravo. Até quando podia, a gente sabia, só que agora o ministro Ronaldo Nogueira não quer mais que seja divulgado. Então, pode, 5 nomes. Está no G1, foi divulgado no Fantástico, 5 nomes, Marcos Suélio Dantas, do bairro Esplanado, em Caxias do Sul, e só entra na lista suja,
aqui, quando foi esgotar todos os quesitos possíveis pela Justiça, pelo Ministério do Trabalho, pela Justiça Comum, enfim, esse senhor aqui que está aqui em Caxias do Sul, mais Esplanada, ele conseguiu ser contemplado com todos os crimes do trabalho escravo contemporâneo. Peço uma declaração de líder para continuar, senhor presidente. E na sequência uma parte, vereador. De imediato, vereador Toigo. Uma declaração de líder da bancada do PDT, segue o vereador Rafael Bueno. De imediato, vereador. Muito obrigado, vereador Rafael Bueno. Eu entendo que sim, que a Câmara Municipal ela deve discutir essa matéria que está na ordem do dia do país. Uma portaria, diria eu, infame, né, do governo federal, que tem se notabilizado, fora esses casos de corrupção que estão imputados a diversos membros do primeiro escalão, tem se notabilizado por inúmeras trapalhadas, vereador Rafael, tanto na área ambiental, na área indigenista, na área fundiária. Em poucas palavras, está custando muito caro para o país a manutenção do presidente Temer à testa da presidência. E eu vejo que a atuação do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, né, ela envergonha a bancada do PTB nesta casa. Ele, que é um deputado gaúcho, licenciado, que votou a favor do Temer ontem, né, envergonha a bancada trabalhista, quem se diz trabalhista de verdade, né, porque o Ministério do Trabalho editou essa portaria, notadamente para angariar votos, angariar o apoio da bancada ruralista, que é numerosa, poderosa, portaria essa que cuida, né, da definição de trabalho em condições análogas à de escravo. Mas uma coisa feita muito ao apagar das luzes, de maneira sorrateira, né? Eu entendo que isso é perigoso juridicamente, vai gerar inúmeras dúvidas na aplicação, né, principalmente pelo Ministério Público do Trabalho, vai dificultar também a ação dos fiscais com relação a essa matéria e, pelo documento, vereador Rafael, só vai se configurar trabalho escravo quando houver a restrição à liberdade de ir e vir. Somente nessa posição, ou seja, ficou de fora aqueles trabalhadores que vão ter uma jornada exaustiva, então não importa mais se você vai estar lá num campo trabalhando 24 horas sem parar, isso não é condição análoga de escravo. Condições degradantes, segundo a portaria, também vai ficar fora, quando esses itens também são levados em conta como critérios para avaliação. Além também dos auditores vão ter que ser acompanhados da polícia, né, registrar em boletim de ocorrência e o que é pior de tudo e é contra a transparência e publicidade das ações administrativas. A divulgação da lista suja vai depender da benevolência do ministro. Isso é um absurdo, depender da autorização. E o que é pior, vereador Rafael, nós estamos lendo sobre isso, e isso vai afetar a economia do país, no momento em que já países da União Europeia estão sinalizando que não vão aceitar mais produtos sobre condições de escravidão. Então nós temos que pensar isso, esse governo está agindo de maneira muito errada com relação a isso. São medidas que vão minar as exportações brasileiras. É isso que precisa ficar claro. É um retrocesso, porque a portaria claramente, né, ela afrouxa, né, muda critérios da atuação, né, e a divulgação dos crimes, e ela precisa, e acredito que essa medida, essa moção que nós estaremos aprovando, vai contribuir para a sua revogação. A ministra Rosa Weber, me parece, já, por um pedido liminar, já revogou, já suspendeu a sua aplicação, porque em 2003 isso foi considerado crime, as condições degradantes e também a jornada exaustiva, com pena de reclusão de 2 a 8 anos. Quer dizer, agora através de um canetaço, você muda toda uma circunstância. Então nós precisamos sim repudiar, né, essa ação do Ministério do Trabalho, na pessoa do ministro Ronaldo Nogueira, essa atrapalhada do governo federal em troca de votos para a sua absolvição da denúncia. O governo não pode mais, né, se basear e atender esses setores retrógrados e hiperconservadores da bancada ruralista. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gustavo Toigo, e ainda corroborado pelo nosso deputado aqui de Caxias do Sul, que vai no Jornal Nacional, o único deputado testa de ferro, defender, né, o deputado Mauro Pereira defender essa aberração. Mas a decisão, vereador Renato Nunes, da Justiça do Trabalho do Distrito Federal, dessa terça-feira, dia 24, só para o senhor saber, né, determinou a divulgação dessa lista suja do trabalho escravo. Mas só que os nomes foram divulgados antes, no domingo, eu já tive acesso, mas eu quis frisar porque a gente acha, e eu fiz uma fala que a gente só diz, porque o trabalho escravo é no Nordeste, na Amazônia, no Amazonas. Não, é aqui em Caxias do Sul, um dos 5 nomes de trabalho escravo, outro aqui no município vizinho de São Francisco de Paula, outro em Lajeado, né?
E a gente pode aprofundar sobre o tema, vereadores, colegas, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, afirmou que o Brasil está descumprindo um acordo amistoso firmado ainda em 2003, no qual o Estado brasileiro se comprometeu a fortalecer a legislação e as políticas públicas de combate ao trabalho escravo. E aqui, vereador Cassino, eu volto a lhe afirmar, o PDT está ao lado do povo. E muito bem representou quando esteve frente ao Ministério do Trabalho com seus 2 ministros, aprofundando o diálogo, as discussões, né, e ajudando nos direitos dos trabalhadores. Agora, com certeza, esse ato do Ministério é uma ameaça concreta à proteção dos direitos humanos, dos direitos humanos e dos trabalhadores no nosso Brasil. Né? Esse afrouxamento das regras para o combate ao trabalho escravo se iniciou na flexibilização do trabalho, nas terceirizações, e vai aprimorar ainda muito mais. Aqui a gente falou, né, da flexibilização em outra moção. Hoje nós estamos falando do trabalho escravo e a questão da criança que vai se tornar cada vez mais vulnerável. Né? Daqui a pouco vão querer dizer o seguinte, não, a criança tem que com 10 anos trabalhar de forma escrava. E muitos de nós aqui, quem está nos assistindo pelo canal 16, TV Câmara, ajuda pessoas como esse cidadão aqui, no centro da cidade, a comprar produtos contrabandeados que vereador Cassina. Ajuda, sabe o quê? As pessoas deixarem de comprar na sua loja para comprar desses contrabandistas, que lá no porão tem mulheres, tem crianças, tá? Que estão sendo vítimas de um trabalho escravo, que não estão tendo seus direitos trabalhistas. E as pessoas estão ali vendendo, tá? Para comprar um pão, talvez, para se alimentar. Mas as pessoas defendem. E quem está defendendo isso, a mando do Michel Temer, é o nosso deputado de Caxias do Sul, que vai no Jornal Nacional defender, Mauro Pereira, e o ministro Ronaldo Nogueira, que se licenciou do cargo ontem para votar a favor do Temer. Isso são as compras dos votos que acontecem descaradamente no Congresso Federal. Essa é a parte. Vereador Rafael, parabéns pela sua fala, parabéns ao PDT pela linha que tem mantido também em nível federal. O PSB também tem buscado manter uma linha de coerência nesses assuntos. O termo que foi utilizado pelo vereador Toigo é o termo correto, é infame realmente essa ação do ministro Ronaldo Nogueira, do PTB aqui do Rio Grande do Sul, que ontem, juntamente com outros deputados, inclusive outro deputado do PTB, o Sérgio Moraes, aquele que está se lixando para a opinião pública, que disse numa ocasião que estava se lixando para a opinião pública, também votaram a favor desse governo retrógrado, que é esse governo que mais representa uma quadrilha, que é esse governo Temer. E tem que lembrar também o desconto em multas, né, para até 60% em multas ambientais, que foi o desconto que o governo Temer proporcionou como uma espécie de agrado, né, a mais de 200 deputados. Isso foi decisivo, inclusive, para a votação de ontem, para livrá-lo da denúncia. Uma perda de receita de 2 bilhões e 760 milhões. Então, tem essa outra situação que envolve também essa ação do ministro Ronaldo Nogueira, que a gente está fazendo essa moção de repúdio, e também outras benesses aí que foram colocadas para os deputados livrarem o presidente Temer. Obrigado pela sua parte. E eu peço a aprovação de todos os colegas vereadores, porque a ministra do STF, a Rosa Weber, suspendeu a decisão liminar provisória. A portaria do Ministério do Trabalho, que modifica as regras do combate escravo e a fiscalização do trabalho, suspendeu e vale até o julgamento do mérito pelo plenário do tribunal. Então, não é, vereador Cassina, é temporário. Não. Por que eles não mudaram isso daí desde o início, vereador? Por que tu está dizendo para mim? Então, vereador, não, porque o senhor estava aqui me questionando essa questão, que o senhor ia votar contra a moção. Estou tentando conscientizar o senhor para votar favorável, talvez o seu ministro lá do PTB modifique a posição dele, sua parte. Vereador, primeiro fazer um registro. Eu quero saudar aqui a posição corajosa do ex-representante do Ministério do Trabalho aqui em Caxias, o Vânios Corte, né? Porque ele abriu mão do cargo e saiu denunciando o sucateamento do Ministério, a questão da legislação trabalhista, essa questão da portaria. Então, a minha saudação ao Vânios, mais do que justa a sua posição. E a outra questão, vereador Rafael, o que eu não entendo é a postura do ministro Ronaldo. Porque quem conhece ele sabe que não é da iniciativa dele essa portaria. Né? Ele só assinou. O mentor, vereadora Ana, é o grande ruralista Blauro Maggi, ministro da Agricultura. Quem está por trás dessas portarias e dessas isenções a nível do meio ambiente é o ministro Blauro Maggi
que é o grande líder da classe ruralista atrasada, reacionária, fascista, historicamente existente nesse país. Escravagista. Então, nesse sentido, me surpreende, vereador Adiló, e eu acho que, de fato, tanto a sua parte quanto do vereador Cassina, da bancada do PTB nessa casa, eu acho que tem que cobrar a posição do ministro Ronaldo, porque vai se queimar de graça. Está assumindo como se fosse o pai, diz que não vai revogar a portaria, que não sei o que e tal. Então, é surpresa para mim, né, ver a postura e contraditória, como bem disse o vereador Gustavo Toigo, né, de um partido que tem no seu programa a defesa dos trabalhadores, né, a apoiar uma medida fascista como essa. Era isso, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Frício. Justamente, como é que nós vamos avançar na reforma agrária se está à frente do Ministério da Agricultura, está o maior produtor de soja individual do mundo, o Blairo Maggi? Então, para concluir, presidente, como diz a ministra na sua fala, ela ressalta a escravidão moderna, decorrer de vários constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos, ou seja, não somente as pessoas, mas o Brasil vai passar por um constrangimento econômico com esse retrocesso, afirmando a escravidão contemporânea. Na declaração de voto, eu sigo. Obrigado. Vereador Renato